saídas da questão do simulador. Então, entendemos que a Braskem deve contribuir para o desenvolvimento sustentável. Desde a sua formação, investimos na melhoria do seu desempenho e temos alcançado melhores resultados. Recentemente, realizamos nossa visão de forma a alcançar a liderança mundial da química sustentável, sempre pensamos em ser petroquímica, maior petroquímica das Américas, a primeira petroquímica de classe mundial, depois a maior das Américas, e agora o desafio, na verdade, o gorila a ser batido, não é mais a questão petroquímica, mas a química sustentável. Então, o gorila agora é outro. Em várias empresas do mundo, agora tem aquela gráfica de comparação, eu não posso mais dizer que sou o primeiro, nem nada. Então, a gente tem que se comparar com o Dow, tem que se comparar com o DuPont, tem que comparar com o MASF, com o Hess, com empresas desse tipo, que estão mais no dia a dia das pessoas da sociedade, né, com os produtos de mais mau valor agregado. Estamos incorporando cada vez mais os princípios do desenvolvimento sustentável na nossa gestão de investimentos. Ou seja, hoje, para a gente fazer um investimento lá, a gente faz uma avaliação do impacto que esse investimento vai trazer nos indicadores da Braskem, inclusive nos indicadores ambientais. Então, isso aqui a gente pode encontrar no nosso relatório lá de sustentabilidade, no endereço lá na internet. E algumas provocações do ponto de vista de como sociedade. Não adianta nada a Braskem está fazendo aqui se a sociedade não enxergar isso como valor, né? E estamos dispostos a pagar o preço da mudança, seja como responsáveis diretos pela mudança ou como incentivadores dela. Estamos dispostos a mudar a nossa visão de conforto na construção de uma rota sustentável. Estamos dispostos a engendrar esforços para inovar. Estamos dispostos a pagar mais reais pelos produtos e serviços que utilizam rotas sustentáveis. Você já se perguntou quanto a mais pagaria? 10, 20, 20%? Por exemplo, o eteno verde, financeiramente em relação ao eteno do petróleo, é um eteno mais caro. Mas tem vários consumidores, várias empresas dispostas a bancar esse preço, esse bônus. Uma segunda planta está sendo estudada para ser construída, e tem vários governos fora aqui do Brasil que estão interessados em que seja construído lá. Exemplo na Europa. Então, adote os princípios de um ciclo de vida sustentável nas suas ações, seja como formulador de novas ideias, seja como condutor dessas ideias, seja como consumidor dessas ideias. Só uma mensagem final aí. Um texto de Raul Seixas que eu acho bem interessante. Eu acabei não colocando. Boliram muito com o nosso planeta. O planeta é como um cachorro eu vejo. Se ele não aguentar com as pulgas, se livra dela como um sacoleiro. Muito interessante essa visão de Raul Seixas, que mostra que provavelmente o planeta Terra, com todo esse impacto que a gente está causando, ele não vai deixar de existir. Talvez a nossa civilização humana é que acabe. Então, essa é a nossa maior responsabilidade. A solução disso, na verdade, passa pela engenharia. A engenharia mudar um pouco a ótica para não só assumir, consumir compromissos com a parte financeira, mas também com a parte do impacto na cadeia. Não tenho dúvida que tudo isso passa pela engenharia. A engenharia é a mola mestra de toda essa mudança. E o desafio, na verdade, está posto para nós, principalmente para vocês terem essa visão de empreendedor, de inovação. Do jeito que a gente vai conseguir incrementos bons, mas não tão significativos para realmente mudar o rumo das coisas. Então, o desafio está posto para vocês aí. Eu sei que a palestra foi um tanto quanto eu acabei falando um bocado de coisa que acho que eu tinha a intenção de passar rápido, na verdade, e acabei falando um bocado de coisa. Espero não ter sido tão enfadonho e estou disposto a, se alguma dúvida, esclarecer. Dúvidas?
manter o planeta respondendo, absorvendo o impacto da nossa existência, sem comprometer o próprio planeta. E é o desafio nosso. Nós lá, quando tomamos uma decisão de investimento, isso é sério. Isso está lá. Eu concorro todo ano com uma determinada verba. Não existe mágica, não existe almoço de graça. Lá tem uma quantidade de verba para investir. A gente, quando vai pedir, pede agora mesmo, 700 milhões, foi pedido para a Unipaí aqui, Unidade de Segurança. Investimento de 700 milhões de reais. Certo? Foi cortado. Primeiro que, historicamente, nós nunca conseguimos gastar mais do que 380 milhões. Como é que a gente vai conseguir pedir 700? Para quê? Para deixar para não conseguir gastar? Não é nem gastar, não conseguir investir. E quando a gente faz isso e vê a verba, a priorização é clara. Aquele gráfico ali, eu como empresário, a gente chama de empresário, aquele que conduz os projetos. Você tem um empresário do projeto e você tem os coordenadores de investimento. Eu, como empresário, eu não consigo ver aquilo não consigo mesmo. E depois que eu priorizo, faço meus cálculos todos, se eu não conseguir fazer o cálculo direito, o projeto não passa. Não passa mesmo. Tem várias reuniões, e eu vivo isso lá. Né? Agora, do ponto de vista, se você for olhar, do ponto de vista de que é uma indústria química, é uma indústria química. Do ponto de vista que nós causamos impacto, mas a discussão não é essa. Vamos acabar a indústria de plástico? É isso que eu quero mostrar. Se o plástico, por exemplo, for usado de maneira consciente, sendo analisado em todo o ciclo, certo? A gente vê que tem vários casos, que ele substitui muito melhor outros produtos. Se eu usar o saco plástico, por exemplo, de maneira irresponsável, a gente vai ter problema. A Braskem, aquela tampinha, não vi aqui, da garrafa plástica de água, aquela tampinha é polipropileno. A gente está voluntariamente diminuindo o tamanho da tampinha, porque estudou, tem resistência suficiente para diminuir o tamanho da tampinha, manter a mesma função dali de vedação, né? E não usar o mesmo material. O problema não é esse. O problema é que isso diminui o impacto da garrafa plástica. E quando você compara a garrafa plástica com a garrafa de vidro, isso lhe traz um diferencial competitivo. A gente consegue fazer isso e consegue chegar aqui e não ter vergonha de dizer não impactamos o vidro. Ponto. Esse é o problema. Essa é a comparação. Aqui eu estou falando do que eu acredito. Aqui eu tenho alguns anos de trabalho no assunto. Nós estamos agora lá, por exemplo, tem uma corrente no sistema de diluição. Toda planta de olefinas tem uma planta de olefinas que quebra nafta. Tem sistema de diluição por conta da tecnologia que existe e que gera um efluente que tem um determinado componente que é prejudicial. Né? A gente manda hoje para o pessoal que nossa planta tem capacidade de tratar 100 vezes o valor que a gente manda. 100 vezes o valor que a gente manda. Se eu quisesse lá negociar com a Cetrel, para dizer, Cetrel, vamos mudar o limite aqui, que eu quero mandar 100 vezes mais do que eu mando hoje. A Cetrel consegue resolver. Qual projeto que eu estou fazendo agora? Estou montando uma planta piloto, com o conceitual pronto, certo? E, por exemplo, hoje eu vi aqui a possibilidade de ter gente daqui para trabalhar comigo. Isso para a Braskem é pequeno, mas para mim é muito importante. Estou com um conceitual lá trabalhando para montar uma tese de doutorado feito nessa casa, de destruição desse composto, certo? Botar isso em prática, montar uma planta piloto de 5 toneladas hora, que na verdade não é planta piloto coisíssima nenhuma. 5 toneladas hora é muita planta industrial que tem por aí. Vou montar uma planta de 5 toneladas hora para poder destruir esse composto e reaproveitar esse efluente. E gira em torno de 50 toneladas hora. Vou começar com 5. 50 toneladas hora e vou depois jogar para 50 toneladas hora. Isso que é o que para a Braskem? Esse investimento se paga, se eu for colocar aí, em 6 a 8 anos.
Tem vários outros investimentos que se pagam em 6 meses. 6 meses. E vão ficar de fora